eu pedia para Deus, fala comigo, Deus. E Deus me falava, lembra do meu chamado na sua vida. Lembra do começo. Eu tenho saudade do seu louvor. Eu tenho saudade de quando você pregava a minha palavra. Eu confesso para os irmãos que foi muito difícil de achar a mensagem para hoje à noite. Eu lia e não achava nada. E o desespero começava a tomar conta de mim. Porque eu pedia para Deus falar comigo, só que eu não conseguia ouvir a voz dele. E isso é muito triste, irmãos. É muito triste quando a gente busca e a gente não consegue ouvir a voz do nosso Pai. Glória a Deus, aleluia. Mas pela misericórdia dele, hoje estou aqui, amém? E vamos compartilhar a mensagem que Deus me passou. Se encontra em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Glória seja dada ao Senhor. Quem achou, diga amém. Com a permissão do pastor, se coloquem de pé em reverência à palavra. Glória seja dada a ti. E tem por título a parábola do filho pródigo. E diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, e vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e alpacas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Só até aqui, amém, irmãos? Podem se assentar. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Eu creio que em algum momento os irmãos já devem ter escutado ouvir essa palavra. Algum missionário, alguma pessoa pregando sobre ela. Tinha um homem que ele tinha 2 filhos. E em um determinado momento, o filho mais novo dele fala: Pai, separa a minha parte da minha herança e me dá. E assim o pai fez, separou a parte da herança dele, entregou ao seu filho. E alguns dias depois, esse filho, ele sai, junta todas as coisas dele e vai embora da casa do pai. Vai para um lugar muito longe. Ele se distancia do pai dele, porque ele queria viver a vida da maneira dele, queria viver a vida sem ter que ficar obedecendo às ordens do pai dele. Tudo que o pai dele queria que ele fizesse, ele não queria seguir, ele queria seguir as próprias vontades, ele queria satisfazer os próprios desejos. Então assim ele pegou a parte da herança dele e foi para uma terra muito longe. Quando ele foi para essa terra longe, ele só se deparou com desprezo, ele só se deparou com a pobreza, com o vazio do pecado. Porque enquanto ele tinha dinheiro, imagino que ele tinha pessoas ao redor dele, dizendo que eram amigos dele, dizendo que iam ficar perto dele, que estava ali para o que desse e viesse. Só que ele gasta todo o dinheiro dele
de uma maneira sem controle, sem limite. E após gastar todo o dinheiro dele, sobreveio sobre aquela terra muita pobreza. E ali ele começou a passar necessidades. E eu imagino agora que aqueles mesmos amigos que estavam com ele quando ele tinha tudo, quando ele tinha muito dinheiro, já não estavam mais. Já não estava mais com ele e ele passava necessidades. Só que ainda assim ele não queria dar o braço a torcer, não queria voltar para a casa do pai dele. Então o que ele fez? Foi procurar um emprego. E ele falou com um dos cidadãos daquela terra, e o cidadão colocou para apacentar os porcos dele. E assim, conforme ele apacentava os porcos, ele percebeu que até os porcos tinham uma situação melhor do que ele, porque até os porcos tinham o que comer e ele não tinha. Ele estava padecendo naquela terra. Então ele se lembrou, naquele momento, da bondade do pai dele. Porque os trabalhadores que trabalhavam para o pai dele tinham comida em abundância. Fala que tinham pão em abundância, que aqui na minha Bíblia tem a tradução de jornaleiros. Os jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele se lembrou da bondade do pai dele. E ele, naquele momento, ele reconheceu que ele tinha errado. Ele reconheceu que não valia a pena ele tentar fazer as coisas conforme a própria vontade dele e sair da vontade do pai. E assim é na minha e na tua vida. Não necessariamente a gente precisa desviar da igreja para se distanciar de Deus. Eu vivi isso, irmãos. E se eu me emociono, é pela misericórdia de Deus, pela minha vida. É pela misericórdia, pela tua vida. Porque, como o pastor falou, não é tarde para retornar. Independente do que a gente passa, Deus está de braços abertos para receber a gente de novo. E mesmo na igreja, eu já não sentia a presença de Deus. Eu já estava me distanciando. Porque não tem como falar que nós servos, em determinado momento, a gente não vai querer fazer a vontade de Deus. Se a gente falar que a gente está 100% no querer de Deus, é mentira. Porque sempre tem um ponto para melhorar. E esse filho se distanciou do pai porque ele queria viver os próprios sonhos, queria ter a liberdade dele. Só que a liberdade sem Deus não é liberdade. Porque sem Deus ele estava perecendo. Sem o pai dele aqui, ele estava passando fome. Os porcos, irmãos, os porcos tinham mais sorte do que ele. Ele chegou a perceber isso. E quando ele reconheceu que ele tinha errado, não somente tinha desonrado o pai dele, porque naquele tempo, pedir a herança antecipada, enquanto o pai ainda estivesse com vida, era a mesma coisa que desejar a morte do pai. Quando esse filho pródigo pediu a parte da herança dele, era como se ele estivesse falando: pai, eu desejo que você morra porque o Senhor está atrapalhando os meus planos. Porque eu tenho planos para a minha vida. Só que nesses planos o Senhor não faz parte, a família não faz parte, as terras que o Senhor tem não faz parte. Eu quero a minha parte, eu quero viver longe daqui. Quero viver longe dessa terra. Era como se ele falasse isso para o pai dele. E pensa, a vergonha que o pai dele passou. Foi desonrado, e ele desonrou, e ele não só desonrou o pai dele, mas ele também transgrediu a lei de Deus. Porque ele não obedeceu o 5º mandamento, que é honrar o pai e mãe. Ele desonrou o pai dele. Mas quando ele reconheceu, ele começa a planejar a volta dele para casa. Começa a planejar o retorno dele para casa do pai. E ele fala: meu pai, ele fala: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me um dos teus jornaleiros. Ele pensa em se levantar daquela terra, sair daquele lugar que só tem desprezo, só tem vazio para a vida dele, voltar ao pai dele e falar que pecou contra o pai, pecou contra os céus, e pedir para ser um trabalhador do pai. E assim ele faz, ele se levanta e vai de encontro com o pai dele. Como ele sabia que ele tinha transgredido a lei de Deus, ele sabia que assim que ele retornasse para a casa dele, ele não poderia ser mais aceito como um filho naquela família. Por conta da desonra dele, no máximo ele poderia ser um trabalhador do pai dele. Porque antigamente, nessa época, quando o filho ele desonrava o pai dessa maneira, mesmo que o filho ainda estivesse vivo, eles costumavam fazer um enterro, como se o filho tivesse morrido para eles. Como se não tivesse mais nenhum vínculo por conta daquela vergonha que o filho fez passar. Só que assim que o pai avista o filho,
ele corre, vai de encontro com o filho. E ele se lança ao pescoço do filho e o beija, sinal de amor. E assim é Deus quando a gente retorna para os caminhos dele. Quando a gente reconhece que a gente errou, quando a gente reconhece que a gente não é nada sem ele, que sem a misericórdia dele para nos alcançar a cada dia, que nada podemos fazer. Quando a gente reconhece isso e retorna, Deus está de braços abertos para nos receber. Ele está ansioso para nos perdoar, porque ele não esperou nem o filho chegar até ele. Ele não rejeitou nem o filho, nem pensou, não, eu vou rejeitar você. Você não pertence mais a essa família, você não é mais digno de ser chamado meu filho. Mas ele não faz isso. Ele se lança ao encontro do filho e o abraça. Eu creio que quando o filho ele caiu em si, que ele estava pecando, que ele tinha pecado não somente contra os céus, mas também contra o Pai, eu creio que ele sente saudade da casa dele. Sente saudade do cuidado do pai. E o pai sentia saudade de cuidar do filho, pois o filho não queria mais deixar que o pai cuidasse dele. E quando o filho retorna para casa, ele não recebe desprezo. O pai, mesmo já tendo passado tanta vergonha, ainda assim ele suporta mais vergonha ainda pelo retorno do filho. Ele o recebe e fala: vistam com a melhor roupa. Coloca na mão dele um anel. O anel era visto como autoridade, porque quando ia escrever alguma carta, algum documento, eles selavam com o símbolo que tinha no anel. E aquele símbolo era sinal de que valia a palavra dele, que era autoridade a palavra dele. E ele fala: coloca um anel nele e calça alpacas nele. Quando calça as alpacas nele, devolve a identidade de filho. Porque naquela época, só andavam com calçados quem era nobre. Os empregados, eles andavam descalços. E ele faz tudo isso para o filho dele. E não bastando isso, ele ainda pede que peguem um bezerro cevado e mate-o e façam uma festa para se alegrarem juntos. E eu creio que esse sacrifício desse bezerro é a festa no céu pelo retorno de um filho perdido, de um filho pródigo. O retorno para a casa de Deus. Ainda há tempo, irmãos. Eu não sei como está a situação de cada um, mas ainda que você esteja distanciado de Deus, ainda há tempo para voltar. Porque o Pai ainda está de braços abertos para te receber, para me receber. Então, volte para os caminhos dele. Volte ao encontro do Pai, para um relacionamento de intimidade com Deus. É uma coisa linda ter intimidade com Deus, irmãos. Você falar e sentir a presença dele. Hoje foi uma luta travada. De verdade, foi uma luta travada. Eu abri a Bíblia no versículo, não sentia. Aí eu abria em outro, não sentia a presença de Deus. Mas depois eu comecei a colocar louvor e comecei a ler, e aí eu comecei a sentir a presença de Deus. E é tão gostoso sentir a presença de Deus. É uma coisa tão maravilhosa que a gente não tem nem como explicar. Então vá de encontro com Deus, vá de encontro com a presença dele. Porque acredite, quando você sentir, quando você se encontrar, você não vai se arrepender. Vai valer a pena cada lágrima derramada. Vai valer a pena cada prova passada. Porque lembre-se, se você está passando pela prova sozinho, vai ser muito, muito, muito difícil. E você pode até não suportar. Agora, se você está passando na prova com Jesus, ainda que seja difícil, Ele renova as suas forças. E você tem a certeza que se Ele está com você, você vai conseguir passar por ela. Por mais que pareça que não, você vai conseguir passar por essa prova. Então vá de encontro com Deus, porque Ele está de braços abertos para te receber. E assim como aquele filho, mesmo tendo pecado contra Deus, mesmo tendo pecado contra o pai, tendo desonrado o pai dele, ele foi restituída a identidade dele de filho. Assim também temos o privilégio de sermos chamados de filhos.
assim que retornamos, Deus limpa de nós toda impureza e Ele nos chama de filhos. Então, é uma honra muito grande ser chamado assim, ser reconhecido por Deus como filho dele e não invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Então, fique firme, se apegue a Jesus, se apegue à presença de Deus e vá de encontro a Ele. Porque a maldade no mundo tem se multiplicado muito. E a gente tem visto a cada dia mais coisas que a gente chega até a se entristecer. São coisas abomináveis que têm acontecido e que está se tornando normal no nosso dia a dia, mas que tem entristecido muito o coração de Deus. Então vamos fazer a diferença, porque Jesus está voltando. E tudo isso é o cumprimento da palavra dele. Então vamos nos colocar na posição, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus, porque quanto mais buscamos, mais nos sentimos fortes para prosseguir. E que o Espírito Santo de Deus, ele possa falar melhor ao coração de cada um dos irmãos. Eu creio que comigo ele já falou. Então, vamos deixar agora que o Espírito de Deus trabalhe em cada coração e fale aquilo que eu não fui capaz de passar para os irmãos, amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Essa passagem do filho pródigo, muita gente conhece, mas é bom. O bom é isso, a pessoa querer fazer uma coisa para Deus e sentir vazio. Isso é muito bom. Esse caminho que está vazio eu conheço. Só o sangue do Cordeiro quando você está vazio. Deus não pode encher um vaso cheio. O vaso tem que estar vazio para Deus encher. Nunca se esqueça disso. Não tem como você encher um copo cheio, tem que estar vazio. Porque às vezes está muito cheio e não cabe mais nada. Às vezes quando o Senhor pega vazio, o Senhor enche com coisas novas. Importante, tudo novo. Deus, a Bíblia fala que a palavra do Senhor se faz tudo novo. Então a gente às vezes precisamos entender. Eu não vou ministrar em cima da palavra dela, mas é uma palavra muito forte a respeito de uma escolha. Muitos estão na casa de Deus, está bem, e não valoriza a casa de Deus. E quando se perde, enquanto ele não perde tudo, ele não volta para a casa do Pai. E às vezes a volta é muito triste, porque nós encontramos nesse texto que ela ministrou. Existem filhos que saem da casa do pai, o pai vai buscar. Tem filho que sai da casa do pai, se ele não se arrepender, ele não consegue voltar. Ele tem que se arrepender para voltar. Isso é arrependimento. Quando entra o arrependimento, é muito bom isso. O valor que às vezes, olha bem para a sua vida, olha a casa que você mora, veja o que você tem. Faz uma análise da sua vida. Às vezes tudo que você tem, às vezes você acha que não é importante. Às vezes você acha que nada para você serve. Às vezes você sai daquilo que você tem e você acaba perdendo tudo a oportunidade. Nós vamos acabar o culto daqui a pouco, nós vamos para casa. Todos nós aqui temos casa, cama quente, o cafezinho quente, o chazinho, o assopinho. Já pensou na África do Sul? Já pensou a vida do mendigo na rua? Nesse momento, quanto que não está